Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um programa, O Viver é Cristo. Aqui na tela da sua televisão, no programa O Viver é Cristo, na TV Ativa. Aqui, na TV Ativa. Essa emissora que leva ao ar o nosso programa e a voz de Deus falando aos corações de todos aqueles que nos assistem. Nós queremos falar com você hoje. O Senhor preparou uma mensagem para você, uma mensagem de amor, uma mensagem de salvação. Nesta mensagem vai ter uma pergunta: a quem pertence o seu coração? E quem vai trazer esta mensagem hoje é o nosso irmão Gilberto. Ele vai estar trazendo a mensagem. Fica conosco, meia hora de programa. Olá, ouvinte da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento para transmitir a voz do Senhor, para que realmente você possa, nesse momento, dar toda a atenção àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Nós temos como tema da mensagem desse momento, o qual você vai ouvir, a quem pertence o seu coração. O coração no corpo físico é algo indispensável, mas na vida espiritual de uma pessoa é algo essencial, porque é no nosso coração que nós extraímos todo o sentimento, é através do nosso coração, abrindo ele, que nós podemos de fato compreender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Que nesse momento você possa prestar bastante atenção, porque é Deus que está falando ao seu coração. Para isso eu gostaria que todos pudessem ouvir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13,
Nós vamos ler apenas os 9 primeiros versículos. É uma passagem que Jesus estava falando a uma multidão, estava junto com os seus discípulos, e ali então ele profere uma parábola. E a parábola, o qual nós vamos falar nesse momento, é a parábola do semeador. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de citar um versículo no livro do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 9. Apenas a primeira parte que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então o coração, ele impulsiona nós a fazermos várias coisas, ou para o bem, ou para o mal. Que nessa noite você realmente possa prestar bastante atenção para compreender a respeito do que vamos falar. Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao final aqui desses versículos que nós lemos, o Senhor nos chama a atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos na explicação que Deus vai fazer nesse momento através do teu Santo Espírito, daquilo que nós acabamos de ler na sua palavra. Aqui o Senhor Jesus, então, estava diante de uma multidão à beira-mar. E sempre as multidões o acompanhavam no seu ministério. E ali nós vemos que essa multidão se reuniu perto do Senhor Jesus. E ele, querendo tranquilidade, então ele entrou num barco e se assentou. E aqui o Senhor Jesus, então, nos ensina que nós também, para ouvirmos a palavra de Deus, temos que estar com o nosso coração tranquilo. Temos que estar realmente nos colocando com brandura, com suavidade. Era assim que Jesus explicava as coisas concernente à palavra de Deus às multidões, com tranquilidade, com serenidade. E é da mesma forma que nós, para sermos receptíveis a essa mesma palavra, temos que nos portar. Se nós estivermos inquietos, não vamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração. E aqui Jesus então nos ensina, com simples atos na sua própria vida. Ele entrou num barco e se assentou. E vemos aqui que a multidão estava em pé na praia. Nós fazemos parte hoje dessa multidão. E para nós ouvirmos a voz do Senhor, temos que estar com o nosso coração tranquilo e desejoso, um coração manso, para que realmente tudo que a palavra de Deus nos expressar nesse momento possa de fato ser válido para as nossas vidas. E nós vemos aqui então que ele profere uma parábola. Parábola é uma comparação ou uma analogia, uma semelhança de um fato com outro. E
explicado e contado através de uma história. Então, através dessa comparação com relação à semente que foi lançada em diversos solos, nós podemos olhar para o nosso coração. E aí vai uma pergunta: o seu coração está relacionado a que solo descrito aqui nos versículos que acabamos de ler? Existem 4 tipos de solo. E se nós fizermos essa analogia, essa comparação, contando essa história, em que solo pertence o nosso coração? Nesse momento. Existem 4 solos aqui. Um solo descrito aqui, o qual a semente que foi lançada caiu à beira do caminho, então é um solo qualquer. Outro solo é um solo rochoso, um solo duro. Um outro solo é um solo que nele contém espinheiros. E o último solo descrito aqui é um solo de uma terra boa. Que você possa nesse momento estar meditando, estar olhando para dentro de si e querendo compreender nesse momento qual solo o seu coração pertence. Mas que ao final, realmente você possa fazer como aquela semente que foi lançada, possa cair numa terra boa, num coração aberto, num coração desejoso de se entregar ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Salvador e como Senhor da sua vida. Então aqui o semeador saiu a semear, saiu a lançar. Quem lança semente natural numa terra é o lavrador. Mas aqui o semeador está como aquele que lança a semente, mas uma semente diferente de um fruto qualquer. É realmente um fruto para salvação. Uma semente realmente que ele lança, o qual tem o nome semente da palavra de Deus. Então não é uma semente qualquer, mas é a semente. A semente que pode hoje transformar a sua vida, se você abrir o seu coração. A quem pertence o seu coração? E o que nós vemos aqui então é que o primeiro solo que cai aquela semente é na beira do caminho. E nós vemos aqui que vieram as aves e a comeram. Aquela semente estava à mercê porque estava à beira do caminho. E talvez o seu coração hoje seja comparado como esse solo à beira do caminho, que vêm as aves, que vêm as coisas desse mundo, as pessoas que não querem o seu bem e tiram a sua paz. Tiram a oportunidade de você compreender a palavra de Deus. E essa pessoa, com certeza, é o inimigo de Deus. O inimigo que hoje pode estar realmente sendo aquele que está à frente da sua vida. Porque ainda você continua com o seu coração comparado a esse solo que está à beira do caminho. Isso significa que, se você continuar assim, você não vai ter a compreensão necessária para saber que o único que rouba a sua paz, o único que está levando você para a perdição eterna, é Satanás. Mas se você hoje deixar esse solo de lado e lembrar do solo que nós citamos aqui, na palavra de Deus, a terra boa, hoje pode haver salvação e transformação na sua vida. Então, essa à beira do caminho significa que ainda você não teve compreensão necessária, não abriu o seu coração para receber a Cristo Jesus. O segundo solo é o solo rochoso. E entre as rochas há pouca terra, há pouco claridade do sol que entra. E nós vemos aqui que essa semente caiu num solo rochoso,
E ela veio sim a nascer, mas não tinha profundidade na terra, a terra não era profunda. E por falta de raiz, então veio o sol, queimou-a e ela se secou. Talvez o seu coração hoje esteja endurecido à voz do Senhor, esteja comparado a esse solo rochoso. Mas se hoje você receber a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, esse coração, ele vai se tornar um coração amolecido, receptível à voz do Senhor. Talvez você hoje possa estar recebendo com alegria o que Deus está falando ao seu coração. Mas se isso for superficial, assim como aquela semente caiu numa terra superficial, não teve raiz, se a palavra de Deus não se enraizar no seu coração, então de nada vai adiantar. Por um instante você vai pensar em tomar uma decisão ao lado de Cristo. Mas se o seu coração ainda estiver endurecido, ele vai se queimar, essa semente da palavra de Deus, e vai secar, e não vai produzir fruto. O terceiro solo é os espinhos, aonde havia espinheiros, e a semente que foi lançada pelo semeador caiu nesse solo. E como que diz a palavra de Deus aqui, que os espinhos cresceram e a sufocaram. Talvez o seu coração esteja sufocado pelas coisas desse mundo, pelos cuidados desse mundo, e não está atento que o que Deus está oferecendo a você nesse momento é algo maior do que uma enfermidade que pode ser curado, de um serviço, de um emprego que você pode conquistar. O que Deus está aqui mostrando a você é que você tem a oportunidade hoje de tomar uma decisão e realmente se libertar da escravidão de Satanás. E realmente ter a certeza da vida eterna. Mas se você deixar a multidão, esses espinhos sufocar a palavra que hoje está sendo proferida a você, você aos poucos vai se afastar e vai se esquecer do que Deus está lhe oferecendo nesse momento. E o quarto solo é a terra boa. Se o seu coração nesse momento se abrir para a palavra de Deus, deixar de ser duro e se amolecer, se quebrantar aos pés de Jesus, é sinal que você está ouvindo, é sinal que daqui a pouco você vai compreender através do Espírito de Deus, que vai esclarecer ao seu coração a palavra que hoje você está ouvindo. E é sinal que você vai abrir por completo o seu coração para receber Jesus como seu Salvador. Eu gostaria de, antes de finalizar, apenas ler apenas 3 versículos no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque aqui fala a respeito da decisão que você tem que tomar. E diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Que realmente nesse momento você possa colocar na balança qual tipo de solo hoje o seu coração se enquadra. Mas que você possa pensar naquele último solo que foi representado, a terra boa, o qual você pode ouvir, compreender e crer. E confessar com os seus lábios, com a sua boca, que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único que pode trazer salvação para a sua vida. Amém.
Gostaria de deixar com você agora, meu amigo ouvinte, meu irmão em Cristo que também nos ouve nesse momento, um conselho da parte do Senhor. E se encontra em apenas um versículo no livro de Salmos, capítulo 119, o versículo 1, que diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Vou repetir. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Sabe o que Deus quer nos falar nesse momento através desse versículo? Sabe qual é o conselho que Ele está nos deixando aqui? Se nós queremos ser felizes, um bem-aventurado, sentir a alegria da salvação em nossas vidas, nós temos que realmente ser pessoas, filhos de Deus, irrepreensíveis na nossa conduta. Isso significa sermos um servo que age com prudência, que tomam decisões com sabedoria, porque a presença do Senhor se faz presente na nossa vida. E ele termina esse versículo dizendo que andam na lei do Senhor. Isso significa que se nós tememos ao Senhor, ao ponto de fazer a sua vontade, significa que de todo o nosso coração, nós de fato somos fiéis à voz do Senhor. Que realmente nós possamos ser irrepreensíveis, agir sempre com prudência e sabedoria, e sempre temendo o Senhor de todo o nosso coração. Leve com você esse conselho simples, mas eficaz para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual. Amém. Olá, amigo. Nós chegamos ao final de mais um programa, O Viver é Cristo. O Senhor Deus enviou o recado através do nosso irmão Gilberto. A palavra foi pregada. E você que ouviu, que assistiu o programa. A palavra é o coração. Quem é dono do seu coração? E você tem que tomar uma decisão, por quê? Porque Deus, Ele não quer nada de você, nada dos seus bens materiais, coisas naturais. Ele quer apenas o seu coração. Ele diz: filho meu, dá teu coração. Abre o coração e entrega ao Senhor Jesus. Bom, antes do nosso irmão Gilberto vir aqui orar por você, por todos, eu quero dizer a você que coloque o seu nome no zap, o número que aparece aí na sua tela, e faça o pedido de oração. E se você tem alguma dúvida quanto à mensagem que você ouviu, você manda querendo saber, fazendo pergunta, e nós respondemos de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ela vai responder para você todas as questões, todas as perguntas. Por isso, nós queremos esclarecer tudo que o Senhor Deus quer falar com você, que é a salvação eterna que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, eu quero despedir de você e dizer que o Senhor abençoe a todos. Até um próximo programa, assim querendo Deus. Vamos então orar, suplicar a Deus a favor das nossas necessidades e também agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nesse momento nós queremos Te agradecer, porque o Senhor, através da Tua Palavra, tem falado aos nossos corações e que realmente, ó Senhor Deus, essa semente que foi lançada nesse momento possa cair numa terra boa, num coração, ó Senhor Deus, desejoso de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, nós queremos suplicar também a favor, ó Senhor Deus, do nosso amigo, dos nossos irmãos que têm ouvido a Tua Palavra nesse momento. Ela tem alcançado, ó Senhor Deus, muitos lares e que realmente, ó Senhor Deus, o Senhor possa suprir as necessidades dessas pessoas, fazer, ó Senhor Deus, com que elas possam compreender a Tua Palavra, que realmente, ó Senhor Deus, elas venham
achar descanso, Senhor Deus, para as suas almas, através, Senhor Deus, de uma entrega ao Senhor Jesus Cristo. Seja, Senhor Deus, muitas vezes com as necessidades físicas, que muitos deles estão passando nesse momento, que o Senhor use de misericórdia, derrame as tuas bênçãos sobre essas vidas. E se for da tua vontade, ó Senhor Deus, eles possam ter a sua saúde física restaurada. Da mesma forma, se houver, ó Senhor Deus, dificuldades dentro de um lar, às vezes no relacionamento, que da mesma forma, ó Senhor Deus, o Senhor possa estar, ó Senhor Deus, restaurando esse lar por completo, que eles venham realmente dar ouvidos à sua voz, eles possam clamar ao Senhor, e eles venham receber, ó Senhor Deus, o alívio necessário, a compreensão necessária, ó Senhor Deus, dentro de um lar. Também queremos orar, muitas vezes, por causa, ó Senhor Deus, dos momentos em que nós vivemos, ó Senhor Deus, nesse mundo, muitas pessoas estão desempregadas, muitas vezes desamparadas, mas que o Senhor possa, Senhor Deus, dar o necessário a eles, se for da tua vontade, eles venham a recuperar o seu emprego e possam cuidar assim da sua família da melhor maneira possível. Mas o principal, ó Senhor Deus, que em primeiro lugar eles possam buscar o teu reino e a tua justiça. E de fato, saber, ó Senhor Deus, que o que Deus quer como principal é salvar, ó Senhor Deus, a nossa alma, a nossa vida da perdição eterna. E colocar-nos no lugar, ó Senhor Deus, de honra. No lugar, ó Senhor Deus, que só vão ter aqueles que tomam a decisão, aqueles que depositam a sua fé, aqueles que creem e confessam os seus pecados. Aquele que deu a sua própria vida, mas ressuscitou ao terceiro dia, para justificar a todos que creem no seu nome. Receba, Senhor Deus, essa nossa oração e faça, Senhor Deus, com que tudo possa ser de fato, Senhor Deus, respondido de acordo com a tua vontade. Agradecemos por esse programa e por todos que ouviram. E fazemos essa oração no precioso e no santo nome do Senhor Jesus.